Boa tarde, boa tarde. Aqui é a Letícia Vidigal do Ho'oponopono Anjos e estamos aqui ao vivo com a nossa leitura e estudo do livro O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy. Esse livro eu estou lendo uma edição especial com textos inéditos, é uma edição comemorativa, mas muitas pessoas já leram esse livro, as edições anteriores, e acho que algumas coisas são bem parecidas, outras não sei se tanto, mas é isso. E hoje o nosso novo horário dessa leitura desse livro é às 11 horas, mas hoje aconteceu um imprevisto aqui na minha casa, eu precisei resolver um problema, então eu passei para meio-dia para não deixar de fazer a leitura de hoje, para não deixar de estar ao vivo aqui com vocês, mesmo que não tenhamos aí muita participação, já que foi uma mudança em cima da hora. Então, boa tarde para quem está aí, gratidão pela presença de vocês, depois apareçam aí para a gente poder conversar e trocar um pouquinho, e vamos para a leitura, começando hoje do capítulo 12 do livro, Como cientistas usam a mente subconsciente. Então, a gente está vendo esse poder da mente subconsciente, já vimos aí vários aspectos interessantes a respeito dessa mente, e hoje como cientistas fazem uso dela. Experimente cientificamente até que prove a si mesmo que há sempre uma resposta direta da inteligência infinita da sua mente subconsciente ao pensamento consciente. Vamos lá, vamos ver como é que é isso. Muitos dos cientistas mais criativos da história constataram a verdadeira importância da mente subconsciente. Edison, Marconi, Catherine Poincaré, Einstein e muitos outros usaram-na para obter insights e know-how em suas grandes realizações. A capacidade de pôr em ação o poder do subconsciente constitui um dos fatores mais importantes para determinar o sucesso de cientistas e pesquisadores. Um dos mais notáveis exemplos nesse particular é encontrado na vida do célebre químico Frederick von Stradonitz. Ele lutara durante longo tempo para compreender a estrutura química de um hidrocarboneto denominado benzina. Boa tarde, boa tarde. Eu não sei se o chat está funcionando. Vocês depois mandam um oi aí para mim, para eu ver se está funcionando direitinho. Trata-se de um composto constituído de 6 átomos de carbono e 6 de hidrogênio. Ah, bom dia, gratidão, Augusto, gratidão. Boa tarde, Ovena. Ah, sejam bem-vindos, que bom que vocês estão aí, então, tá dando para ver o chat de vocês, ótimo. Então, vamos lá, boa tarde. Então, olha só, tratava-se de um composto constituído de 6 átomos de carbono e 6 de hidrogênio. O problema deixava-o constantemente perplexo. Aparentemente, nada que tentava dava resultado. Incapaz de resolver o enigma, cansado, exausto, Stradonitz transferiu por completo o assunto para a mente subconsciente. Pouco tempo depois, no momento em que ia tomar um ônibus em Londres, o subconsciente, olha só, gente, olha a inspiração vindo, né? Que a gente fala assim, nossa, tive um insight, tive uma inspiração, tive uma intuição. Então, ele fala assim, olha, ele ia tomar um ônibus, ou seja, a mente consciente estava relaxada, sem pensar no problema, o subconsciente iluminou-lhe o consciente com um inesperado relâmpago. Mentalmente, Stradonitz viu a imagem de uma serpente mordendo a própria cauda e girando como uma rodinha de fogo de artifício. A imagem recebida do subconsciente inspirou a orientar a pesquisa em uma nova direção. Logo depois, obteve a resposta há tanto tempo procurada, a do arranjo anular dos átomos conhecidos como anel de benzina. Como um cientista famoso fazia suas descobertas. Então, tá vendo? A descoberta, o insight, a inspiração não vem apenas quando você está ali focado trabalhando. Às vezes é no momento do relaxamento. É por isso que eles falam, inclusive, do ócio criativo, né? Da importância desse ócio criativo.
O ócio nada mais criativo, o ócio criativo nada mais é do que a mente consciente de férias, parada, sem pensar. Mente consciente relaxada, para que a inspiração venha e a mente consciente consiga acessar essa inspiração que vem através da mente subconsciente. Mesmo para nós que somos praticantes do Ho'oponopono, porque aqui no caso, o Joseph Murphy, para ele, a mente subconsciente já tinha esse acesso direto à inteligência divina, ao universo, né, a todas as possibilidades, a todo conhecimento. Para o Ho'oponopono, a mente superconsciente é que tem esse acesso. Mas o nosso acesso de mente consciente se dá para essa mente superconsciente através da mente subconsciente. Então, não existe um acesso direto entre mente consciente e o conhecimento que todo o universo, que a inteligência divina tem para nós. Esse conhecimento, essas inspirações, ela precisa passar pela mente subconsciente. E isso, o ócio criativo, por exemplo, nada mais é do que eu relaxo, eu me abro, eu me conecto com algo que é físico, para que a inteligência divina venha, traga a inspiração e eu acesse esse conhecimento. No caso do Ho'oponopono, pela mente superconsciente primeiro e depois pela mente subconsciente. Ficou claro o que eu falei, gente? Tá tranquilo? Deixem aí o ok de vocês ou qualquer dúvida. E vamos lá. Como um cientista famoso fazia suas descobertas? Tesla, Nikola Tesla. Esse é um que tem até uma teoria de que ele tinha um acesso a um divino muito maior, inclusive, que nós, seres humanos, somos capazes, né? Então, Nikola Tesla foi um brilhante pioneiro no campo da eletricidade. A bobina Tesla, peça de exposição obrigatória em museus de ciências, e sempre uma das favoritas da meninada, foi uma de suas invenções. Maria Araci dos Santos, mais ou menos. Então, vamos lá, Maria Araci, vou explicar para vocês. Só mais uma vez aqui para ver se está tranquilo. Boa tarde, boa tarde. Para esse autor, mente subconsciente tem acesso a todo o conhecimento que está disponível para nós através da inteligência divina. Nós temos aqui hoje, é como se fosse assim, eu tenho a minha cabeça onde existe o conhecimento que já foi inserido nela, através dos livros, através das aulas, dos vídeos que eu assisto, dos áudios que eu escuto, mas para esse autor, assim como para outros autores, tá? Vários outros, existe um conhecimento que está disponível para nós através do que a gente pode chamar de éter, que é o quinto elemento. Então, o primeiro, nós temos os elementos, a água, terra, fogo e ar. E nós temos um elemento que é o éter. Por exemplo, como que se dá essa história, por exemplo, de que você está aqui pensando em uma pessoa e essa pessoa te liga? Como que essa transmissão... Nossa, eu estava pensando em você e aí você me ligou, que coincidência. Como se dão essas coincidências na vida? Se dão através dessa transmissão dessa energia mental, que são os nossos pensamentos, que são uma energia, e através do éter. E esse éter está repleto de ideias. A gente já leu nos capítulos anteriores que muitas pessoas acreditam que é possível a gente trazer ideias. Esse autor acredita nisso. Né? A gente está aqui, de repente tem uma ideia. De onde que vem isso? De onde que vem uma ideia? De onde que vem um conhecimento que eu não sei? De onde que vem um pensamento a respeito de algo que não estava na minha mente antes? Ah, não, já estava na mente antes. Estava, então por que eu não acessava antes? De onde que vem isso? De onde vêm as ideias para as coisas novas? Como que o Steve Jobs pensou nesse aparelho de telefone? Como que ele pensou nisso, se isso não existia em lugar nenhum? Né? Como que se pensou na internet? Como que o criador da internet pensou na internet, se ela não existia antes? Então, acredita-se que esse conhecimento ele já está disponível para nós. Disponível nesse éter, nós não acessamos, porque nós estamos fechados para esse tipo de conhecimento. Mas quando a gente relaxa a mente consciente,
nós recebemos ideias, acessamos esses pensamentos que estão aí disponíveis. Para esse autor, esse acesso a todos esses pensamentos, essas ideias, essas inspirações, tudo que existe nesse universo, mas que nós ainda não conhecemos, se dá através da mente subconsciente. No Ho'oponopono, se dá através da mente superconsciente, que é como se fosse uma nossa centelha divina. Nós carregamos a nossa centelha divina. A nossa centelha divina, ela acessa tudo isso, mas ela não se comunica diretamente com a mente consciente, que é a mente dos pensamentos, a mente que tem os sentidos, né, os nossos 5 sentidos, o que eu vejo, o que eu experimento, né, o que eu toco, tudo isso são os sentidos e a forma como eu experimento a vida. Mas a vida não é só isso, eu tenho minhas ideias, tenho uma inspiração, e isso se dá através da mente superconsciente, que acessando essa ideia, entrega para a mente subconsciente. Aí sim, o Ho'oponopono concorda plenamente com esse autor. Não é a mente consciente que recebe essa inspiração, é a mente subconsciente que recebe, e quando nós relaxamos a mente consciente, quando a gente não pensa, quando a gente medita, quando a gente entra para o banho, vai tomar um banho, quando a gente está na praia, entra no mar, está dando um mergulho, está relaxado mentalmente, a gente se abre para essa inspiração divina. E aí o subconsciente consegue nos passar uma informação. Ficou mais claro agora? Ah, que bom, então. Que ótimo. Boa tarde, Liane, Neide, Ednoélia. Que bom, fico feliz. Então, essa que é a grande, essa diferença dos autores, né? Mas, mais uma vez, inspiração para nós se dá sempre através da mente subconsciente. Seja através, primeiro, da mente superconsciente, ou mente subconsciente realmente aberta para essa inspiração. Mente consciente não acessa, é mente subconsciente que acessa, ok? Então, vamos lá. Vamos voltar para o Tesla, tá? Então, trata-se de uma esfera de metal carregado de eletricidade. Então, essa bobina Tesla é bem legal. Quando alguém a toca, a eletricidade estática faz com que os cabelos do curioso fiquem em pé. Tesla realizou também experimentos com transmissão de energia. Suas ideias sobre esse tópico ainda são consideradas revolucionárias. Convencido do poder da mente subconsciente, sempre que tinha uma ideia para outra invenção ou nova direção de pesquisa, formulava na imaginação e, em seguida, transferia o problema para o subconsciente. Sabia que o subconsciente... Olha só, gente, eu vou ler isso aqui de novo, presta atenção como que era o processo dele. Convencido do poder da mente subconsciente, sempre que tinha uma ideia para outra invenção ou nova direção de pesquisa, ele formulava essa ideia na imaginação. Como que esse celular vai funcionar? Eu não sei, mas eu imagino esse celular, eu penso como que vai ser esse processo, como que eu quero que ele funcione, como que eu quero que seja a experiência que a pessoa vai ter ao usar o telefone, qual que vai ser o que ela vai ter aqui de ferramentas, o que vai ter de diferencial isso aqui. Então, ele vem com a imaginação primeiro. Como que se cria isso? Como? Isso aqui nunca existiu. Como que eu faço para criar, então, algo que nunca existiu? Então, ele vinha primeiro com a imaginação daquilo que ele desejava e depois transferia o problema para o subconsciente. Ele sabia que o subconsciente reconstruiria e revelaria ao consciente todas as partes necessárias para a manufatura do dispositivo em questão. Examinando tranquilamente todos os possíveis melhoramentos, não perdia tempo corrigindo defeitos e fornecia aos seus assistentes o produto final acabado, perfeito de sua mente. Como que eu vou fazer isso? Eu não sei, não existia ainda. Então, eu relaxo, eu entrego para o subconsciente e espero que o subconsciente faça
para mim, me entregue o direcionamento de como que isso vai ser realizado. Em entrevista, disse ele o seguinte: invariavelmente, meu dispositivo funciona como imaginei. Em 20 anos, nunca houve uma única exceção. É uma pena que a gente não tenha esse tipo de relato do Steve Jobs, por exemplo, que eu sei que era uma pessoa difícil, complicada, que ficava espremendo lá as pessoas que trabalhavam com ele, que a gente tem vários relatos a respeito disso. Mas criar algo novo, do nada, né, algo que não existia antes, como que é esse processo? Então, pelo Tesla, a gente já pode ter uma ideia. Como que eu crio algo novo que não existe ainda na minha vida? Primeiro, você tem a imaginação daquilo que você deseja e depois você joga para a mente subconsciente, repetindo várias vezes, trazendo: eu quero a solução para esse problema, eu quero que traga inspiração para aquilo que eu tenho que fazer, etc. Né? E agindo, né? Recebe a inspiração e age. Como um naturalista famoso solucionou o seu problema? O professor Louis Agassiz, da Universidade de Harvard, foi um dos naturalistas americanos mais famosos do século XIX. Descobriu os grandes poderes da mente subconsciente enquanto dormia. O exemplo seguinte foi tirado na biografia do cientista, escrito por sua esposa. Ele estava, havia 2 semanas, tentando decifrar a impressão um tanto vaga de um peixe fóssil na lasca de pedra em que fora preservado. Cansado e perplexo, interrompeu finalmente o trabalho e tentou afastá-lo da mente. Pouco tempo depois, acordou certa noite convencido de que, enquanto dormia, vira o peixe com todos os aspectos que lhe faltavam, perfeitamente restaurado. Mas quando tentou prender na mente, tornar nítida a imagem, ela lhe escapou. Ainda assim, dirigiu-se cedo para o Jardim des Plantes, pensando que, ao examinar novamente a impressão, deveria ver alguma coisa que o colocaria na pista de sua visão, mas em vão. O registro indistinto continuava tão obscuro como sempre. Na noite seguinte, voltou a ver o peixe, mas ainda sem resultado satisfatório. Quando acordou, a imagem desapareceu como antes da memória. Na esperança que a mesma experiência se repetisse na terceira noite, pôs lápis e papel ao lado da cama antes de dormir. E como esperava, perto do amanhecer, o peixe reapareceu no sonho, confusamente no início, mas finalmente com uma clareza tão grande que ele não teve mais qualquer dúvida sobre suas características zoológicas. Ainda sonolento, em total escuridão, traçou essas características no papel ao lado da cama. Pela manhã, notou surpreso que no esboço feito à noite havia aspectos que julgara impossível que o fóssil pudesse revelar. Correu para o Jardim des Plantes e, usando o desenho como guia, conseguiu, com um cinzel, raspar o resto superficial da pedra sob a qual descobriu ocultas as partes que faltavam no peixe. Quando inteiramente exposto, o peixe correspondia ao que vira em sonho e ao desenho, e conseguiu classificá-lo com facilidade. Então, incrível, né? Essa relação mesmo, esse presente que a mente subconsciente está sempre disposta a nos entregar e que a gente fica se recusando. Como que a gente recusa? Pensando. Em vez de trazer para a nossa mente aquilo que a gente deseja, ou seja, usando a imaginação para pensar naquilo que nós queremos, e depois simplesmente relaxando a mente para que a mente subconsciente faça o trabalho. Vamos lá. Como um médico renomado resolveu o problema da diabetes? Na década de 20, o Dr. Frederick Banting, médico brilhante e pesquisador canadense, concentrou toda a sua atenção nos estragos do diabetes. Na época, a ciência médica desconhecia qualquer método para controlar a doença. O Dr. Banting passou longo tempo fazendo experimentos e estudando a literatura internacional sobre o assunto. Todos os caminhos que explorava, porém, pareciam ser um beco sem saída.
Certa noite, exausto com mais um longo dia, do que pareciam ser esforços inúteis, caiu no sono. Enquanto dormia, a mente subconsciente instruiu a extrair o resíduo do ducto pancreático degenerado de cães. A inspiração levou à descoberta da insulina, que desde então tem melhorado a vida de milhões de pessoas. Então, olha só, foi num sonho que ele veio com essa inspiração, num sonho, dormindo, que ele se sentiu inspirado a fazer aquilo que precisava ser feito. Incrível, né? Notem que o Dr. Benton estudou conscientemente o problema durante muito tempo. Então, ele tinha na mente consciente aquilo que ele desejava resolver, procurando uma solução, uma maneira de resolvê-lo. O subconsciente respondeu nessa conformidade. Nem sempre conseguimos a resposta da noite para o dia. Ela talvez demore algum tempo, mas não fique desanimado. Continue todas as noites antes de dormir a transferir o problema para o subconsciente, como se nunca tivesse feito isso antes. Boa tarde, Arlete. Pois é, eu consegui avisar só em cima da hora. Vamos lá. Se a solução continuar a demorar a aparecer, mas que bom que você veio, né? Esqueci de falar. Que bom que você está aí. Que bom que todo mundo chegou, todo mundo que está aí. Gratidão pela presença de vocês. Se a solução continuar a demorar a aparecer, você talvez esteja pensando que a questão que apresenta ao consciente é muito difícil e que levará tempo para resolver. Ou seja, você já vem com uma crença, é como se você estivesse plantando uma sementinha. Eu planto a semente. Aí eu venho e coloco aqui na semente o adubo. O adubo é a minha crença de que isso vai se resolver. Aí vem a crença de que vai demorar para resolver. O que eu faço? É como se eu viesse e colocasse em cima da minha sementinha uma pedrinha. Uma pedra que essa semente vai conseguir desviar na hora que ela estiver brotando e ela vai nascer, só que ela vai demorar mais do que ela simplesmente seguisse o caminho dela reto, para o alto, para fora da terra. Mas como eu pus uma pedrinha bem em cima aqui, ó, que é a pedra em que eu acredito que vai demorar para resolver isso, porque é muito problema, é um problema muito grande, pronto. Aí eu coloco essa pedra, aí vai demorar mesmo. Então vamos lá. Esse fato não deve surpreendê-lo. Se a solução continuar a demorar a aparecer, você talvez esteja pensando que a questão que apresenta ao consciente é muito difícil, que levará tempo para resolver. Esse fato não deve surpreendê-lo. Geralmente, sentimos a tentação de pensar que nossos problemas são de difícil solução. Se não fossem, não seriam problemas, mas isso é um erro. No que interessa ao subconsciente, não há tempo nem espaço. Vá dormir acreditando que receberá a resposta neste momento. Não pense que a resposta vai ter que esperar por algum momento no futuro. Mantenha a fé no resultado. Convença-se agora, enquanto lê este livro, de que há a resposta e a solução perfeita que espera. Sinta a alegria e tranquilidade de prever a segura realização de seu desejo. Qualquer quadro mental que você tem em sua mente é a materialização das coisas esperadas e evidência das coisas não vistas ainda. Tenha fé para que você veja, creia para ver e não veja para crer. Cientistas que estudam manuscritos antigos, templos, fósseis e outras provas remanescentes podem reconstruir cenas do passado e torná-las vivas. A mente subconsciente corre em seu auxílio. Quando você estiver perplexo, confuso e com medo, e se perguntar que decisão tomar, lembre-se de que tem um guia interior que o conduzirá em todos os seus caminhos, revelando-lhe o plano perfeito e mostrando o caminho que deveria seguir. Ok? Então, esse é um dos objetivos, né, dessa leitura desse livro. A gente está cada vez mais ciente, mais consciente e usando cada vez mais essa nossa habilidade de procurar nós mesmos as respostas para os nossos problemas.
em vez de ficar dando na mão de outra pessoa. É claro que às vezes a gente precisa de ajuda, claro que às vezes a gente precisa de alguém para nos apoiar, mas nós precisamos lembrar que existe a mente subconsciente, uma parte de nós que tem todas essas respostas. Vamos lá para mais uma parte. Como um cientista escapou de um campo de concentração soviético? O Dr. Lothar von Blank-Schmidt, ilustre engenheiro eletrônico, foi internado em um campo de concentração soviético durante a Segunda Guerra Mundial. Ele atribuiu sua sobrevivência e fuga para a liberdade ao poder do subconsciente. Fui prisioneiro de guerra em uma mina de carvão na Rússia. Nessa prisão, homens morriam à minha volta o tempo todo. Éramos vigiados por guardas brutais, oficiais arrogantes e comissários inteligentes e de decisões rápidas. Após um rápido exame médico, uma cota de carvão era atribuída a cada prisioneiro. Minha cota era de 150 quilos por dia. No caso de o prisioneiro não atingir a cota, sua pequena ração de alimento era cortada e pouco tempo depois ele descansava no cemitério. Comecei a me concentrar em um plano de fuga. Eu tinha certeza de que, de alguma maneira, meu subconsciente encontraria uma solução. Minha casa na Alemanha fora destruída, minha família dizimada e todos os meus amigos e antigos colegas haviam morrido na guerra ou se encontravam em campos de concentração. Eu disse ao meu subconsciente: quero ir para Los Angeles e você vai encontrar um jeito. Eu vira fotos de Los Angeles e me lembrava muito bem de alguns bulevares e prédios. Todos os dias e noites eu me imaginava descendo a Wilshire Boulevard em companhia de uma moça americana que conheci em Berlim antes da guerra, hoje minha esposa. Imaginava-me visitando lojas, andando de ônibus, comendo em restaurantes. Todos os dias tinha o cuidado especial de dirigir meu imaginário carro americano, subindo e descendo os bulevares de Los Angeles. Tornava tudo isso vívido e real. Essas imagens eram tão reais e naturais para mim como as árvores no outro lado do campo de concentração. Todas as manhãs, o chefe dos guardas contava os prisioneiros que eram postos em fila. Ele gritava 1, 2, 3, e quando o 17 era chamado, o meu número, eu dava um passo para o lado. Numa dessas ocasiões, o guarda afastou-se por 1 ou 2 minutos para atender a um chamado, e quando voltou, recomeçou a contar, por engano, no número seguinte, como sendo 17. Quando a turma voltou à noite, o número de prisioneiros era o mesmo, e não deram por minha falta. O cara errou na contagem. E até que descobrissem isso, levaria um longo tempo. Saí do campo sem ser visto e continuei a andar durante 24 horas, descansando no dia seguinte em uma cidade deserta. Consegui sobreviver pescando e caçando animais selvagens. Descobri trens de carvão que se dirigiam para a Polônia e viajei neles à noite, até chegar finalmente nesse país. Com a ajuda de amigos, consegui chegar a Lucerna, na Suíça. Certa noite, no Palace Hotel em Lucerna, tive uma conversa com um casal americano. O marido me perguntou se eu gostaria de ser seu hóspede em Santa Mônica, Califórnia. Aceitei. E quando cheguei a Los Angeles, descobri que o motorista deles me levava pelo Wilshire Boulevard e muitos outros que eu imaginava com cores tão vívidas durante os longos meses nas minas de carvão russas. Reconheci os prédios que vira mentalmente tantas vezes. Na verdade, tive a impressão de que estivera antes em Los Angeles. Eu havia chegado ao meu destino. Jamais deixarei de me maravilhar com as coisas assombrosas que o subconsciente pode fazer. Na verdade, o subconsciente dispõe de recursos que desconhecemos inteiramente. A grande questão aqui é se nós temos a paciência, a força de vontade, a perseverança e a fé para insistir na imagem que nós trazemos para a nossa imaginação.
para insistir naquilo que nós desejamos construir em nossa vida, trazendo, levando para o subconsciente, olha, eu não sei como, mas você vai resolver esse como. Eu não sei como, mas você vai resolver esse como. Todos os dias da nossa vida e esperar aí uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses, para que venha o resultado desejado. Aqui ele ficou meses pensando, imagina, meses imaginando estar lá em Los Angeles, vivendo uma realidade super complicada, que é uma realidade de campo de concentração. Mas ele não tirou a ideia dele da mente. E o universo encontrou uma forma de ajudá-lo. Ele não precisou enganar ninguém, ele não precisou despistar, ele não precisou correr risco nenhum. Ele simplesmente estava na fila, no local dele, e erraram, não contaram, esqueceram de contá-lo, e ele pôde escapar sem problema nenhum. Então é isso. Amanhã, não, na quinta-feira, vamos lá. Amanhã eu vou fazer a leitura da outra parte desse livro. Ela vai ficar gravada e vai ficar disponível para vocês aí no meu canal do YouTube. Assistam amanhã, ok? Porque eu vou fazer essas gravações também todos os dias, para que a gente possa manter o contato com esse livro diariamente. Eu não vou fazer, eu posso até fazer ao vivo, posso colocar ao vivo aí para vocês, e convido vocês, então, para seguirem o canal, se inscreverem no canal e clicarem no sininho, porque quando aparecer um vídeo, o sininho, vocês vão ser alertados de que está tendo um vídeo. Eu não vou marcar a hora, porque vai ser dentro da minha disponibilidade mesmo. Eu não vou assumir um compromisso de um horário específico nos outros dias da semana, devido realmente a esses compromissos que eu tenho agora, mas me comprometo a sempre gravar um vídeo a mais e convido vocês a acompanharem essa leitura para na quinta-feira, às 11 horas, não é meio-dia, tá, gente? Hoje foi realmente uma eventualidade que aconteceu na minha casa. Então, 11 horas da manhã, na quinta-feira, a gente voltar ao vivo, ok? Então, na quinta-feira, 11 horas ao vivo, e nos outros dias da semana vai ficar gravado. Eu vou voltar ao vivo também, mas aí não vai ter horário certo. Quem conseguir entrar e participar ao vivo, ótimo. Mas quem não conseguir, depois assista um vídeo que vai ficar aí disponível para vocês acompanhar a leitura. Por que eu vou fazer dessa forma? Porque essa leitura é uma leitura que a gente precisa ler sempre. Alguns livros, eles precisam ser, inclusive, lidos várias vezes. Então, a gente já leu esse livro aqui, mas já tem um tempão, já tem vários dias, e é importante manter essa frequência, para que a mente consciente esteja sempre, sempre se alimentando desse conteúdo, dessa proposta, para que essa consciência, para que a transformação interna realmente venha para nós, ok? Elaine, lembrando para vocês deixarem o like, deixem o like de vocês, ok? Se esse vídeo, se vocês gostaram dessa leitura, gostaram da proposta, deem um like de vocês, esse like é importante aí para nós aqui, do Ho'oponopono Anjos, para que mais pessoas possam acessar, ter acesso a esse conteúdo, compartilhem o vídeo, e nós nos encontramos ao vivo amanhã, quarta e quinta-feira, terça e quarta em horários diversos, que não vou conseguir marcar com vocês, mas na quinta-feira às 11 horas, ok? Muita gratidão pela presença de vocês, mahalo de coração, e nós nos encontramos em breve. Aloha, tchau, tchau. Gratidão.